Não, não vou lavar vasilha não. Pô, lava você hoje. Já lavei ontem, cara. Pô, eu tô ocupado. Vai comer. O que é que foi, produção? Vai começar? Já! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, comerciante, escritor amador e futuro youtuber famosão com 1 milhão de seguidores. Antes de mais nada, quero agradecer você que está aí do outro lado, prestigiando o meu trabalho. Portanto, se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, comente e divulgue para os amigos. Bom, galera, nesse vídeo inaugural do meu canal, eu pretendo falar do meu livro, que está na iminência de ser lançado e disponível para formato tanto PDF quanto por meio impresso. Então é isso aí, vamos lá, vou falar do meu livro. Valeu, um grande abraço e solta a vinheta, produção! Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas páginas do meu livro e algumas imagens dessa obra que é 100% autoral. Isso inclui, claro, os textos e as imagens, os mapas que constam do livro. Esse livro ele tem cerca de 545 páginas. Era para ser bem maior, mas eu tive que condensar bastante e ainda assim, ficaram 545 páginas. Ele é no formato A5, que é o formato tradicional de livro, e tem um miolo preto e branco. O livro tem um processo já de revisão, de pré-divulgação e de registro do ISBN. A previsão de lançamento é iminente e já nas próximas semanas ele já deve estar disponível, tanto no formato impresso quanto no PDF. Mas eu vou avisar para vocês quando isso acontecer. De qualquer maneira, o meu livro, cujo título é A Saga Humana, segundo as narrativas histórica, arqueológica, linguística, mitológica, religiosa e genética. É um livro que sobrepõe diferentes fontes de conhecimento que versam sobre o mesmo tema: a origem do homem, da humanidade, da civilização e da nossa sociedade moderna. O fato da gente pegar cada uma dessas pilhas de conhecimento, se a gente as entender como um conhecimento verticalizado, cada cátedra científica, cada tradição religiosa e mitológica como uma pilha vertical, imagine que nós vamos pegar e horizontalizar esse conhecimento. Imagine, por exemplo, o tema do dilúvio, narrado pela climatologia, pela arqueologia, pelo cristianismo, pelo hinduísmo e assim sucessivamente. O resultado é uma narrativa bastante completa, envolvendo todas essas fontes de conhecimento e, mais do que completa, ela é esclarecedora e reveladora. Essa é uma característica da obra, é trazer tudo isso junto e as informações são realmente surpreendentes. Bom, aí eu estou mostrando para vocês o índice do meu livro, que tem aí as informações que vão da parte da gênese, da criação do homem até o surgimento do ser humano, e na sequência aí o início das eras astronômicas. Também a era de Leão, na sequência a era de Câncer, a era de Gêmeos, a era de Touro, a era de Áries e por fim a era de Peixes, que é a era cristã. Então é uma narrativa que vai desde os primórdios da humanidade até a formação da nossa sociedade contemporânea. Isso tudo numa narrativa única e é um conteúdo, portanto, inédito. Eu mesmo sempre procurei por material dessa natureza, com esse tipo de conteúdo, reunindo esse tipo de conhecimento, coisa que eu não encontrei. Esse foi um dos motivos que me levou a pesquisar sobre o tema, cujo resultado da pesquisa culminou com esse livro, então, reunindo todas essas fontes de conhecimento numa narrativa única que vai desde o surgimento do homem, nas mais remotas origens, até a nossa sociedade contemporânea. E eu lanço mão de muitas vezes de recursos como colunas laterais, como essas que eu estou mostrando para vocês. Então, às vezes, alguma questão pontual abordada e uma maneira de dar maior esclarecimento para o leitor é a introdução dessas colunas laterais. Então o leitor vai encontrar algum desses recursos, vai encontrar também muito mapa, os mapas são fundamentais para o bom entendimento
do que consta na narrativa e dá uma ideia geral da evolução da presença humana nas regiões. Por exemplo, esse mapa dessas 3 imagens, 2 se referem à região do mar Mediterrâneo. Veja como essa região no entorno do Mediterrâneo era, no que tange a ocupação humana, por volta de 1000 anos antes de Cristo e depois em 500 depois de Cristo. Então essa percepção, né, ela por meio dos mapas, ela é muito interessante e ajuda a ter um entendimento mais amplo da narrativa. Nessa sequência aí dramatiza bem a sequência de mapas do Oriente Médio, que dramatiza a evolução da ocupação humana. Então, por exemplo, nessa sequência você tem mapas do Oriente Médio desde 12.000 anos antes da Era Comum até 7.500 anos da Era Comum. Então, a visualização desses mapas ela vai ter um efeito, vai ter o condão de ajudar no esclarecimento da narrativa. E claro, né, entre os mapas que nós vamos apresentar, não poderia deixar de estar presente o mapa das antigas civilizações. Então você tem um mapa detalhado do Egito Antigo, um mapa detalhado da civilização de Harappa, que é a civilização anterior, uma civilização no Vale do Indo, anterior à chegada dos povos védicos, né, dos arianos, ou indo-europeus, como chamam os linguistas. Então você tem um mapa do Egito Antigo, um mapa da civilização de Harappa, tem um mapa da Suméria. E o mapa da Suméria, por exemplo, esse é um mapa do 4º milênio antes de Cristo, é um mapa que reúne informações das cátedras científicas, né? Uma vez que esse mapa mostra a informação arqueológica, são as cidades que existiam naquela época, e também mapa com informação da tradição das tradições abraâmicas. Por volta dessa época existiu na região do Oriente Médio, entre o Tigre e o Eufrates, o Jardim do Éden. Então isso tudo no mesmo mapa é muito revelador, né? Você sobrepor todas essas informações, não só na narrativa como no mapa. Então esse primeiro mapa que eu estou mostrando é um mapa da região da Suméria, e tanto do ponto de vista arqueológico quanto da mitologia cristã, judaica e islâmica. Esse mapa também ele reúne informações de diferentes cátedras. Ele mostra como os falantes do indo-europeu, chamados povos arianos, eles se dispersaram. Então você tem informação de dispersão confirmada pelas cátedras de genética, né, especificamente de genética de populações, confirmada pelas cátedras de linguística, que mostram como a dispersão dos povos levou ao surgimento das diferentes línguas. O indo-europeu, no caso, né, como é que o indo-europeu se desmembrou nas línguas que são faladas atualmente. E, por fim, a informação arqueológica, porque todas essas dispersões aí são confirmadas por evidências arqueológicas que demonstram que realmente esses povos passaram por aí mais ou menos nessa época. Então, são várias as cátedras que nós conseguimos reunir, não só na narrativa, mas nos mapas também. Outro recurso muito utilizado ao longo do livro são as réguas cronológicas. Elas são especialmente úteis para fazer um resumo de informações no que tange a sequência de eventos. Então, tem muita régua cronológica. Ao fim dos capítulos de cada era, há também a informação de mapa do como o mundo estava naquela época e da régua cronológica da era inteira. Então, isso tudo também ajuda a gente a ter uma visão geral da narrativa da saga humana. Outras sequências de imagens também que o leitor vai encontrar são informações que explicam um pouco sobre mecânica celeste, porque a mecânica celeste ela foi compreendida pelos povos antigos, e esse entendimento é dado pela cátedra científica da arqueoastronomia, a qual se empenha em estudar o alinhamento de alguns monumentos antigos com fenômenos celestes, como é o caso de equinócios, os solstícios, e com o alinhamento que esses monumentos encontram também com constelações, com planetas. E esse trabalho da arqueoastronomia que nos dá um entendimento do que os povos antigos entendiam em termos de mecânica celeste.
E justamente a partir do entendimento que os povos antigos tinham de mecânica celeste é que surgiu os mitos. Então, os mitos deram origem às religiões que nós conhecemos hoje. Então, através desse entendimento anterior de mecânica celeste, traduzido por meio dos mitos, que estão presentes em todas as religiões que nós conhecemos hoje. Nesse sentido, a gente estende a abordagem às cátedras religiosas, né? Inclusive a cátedra, as cátedras religiosas, não, desculpa, as tradições religiosas, inclusive a tradição abraâmica. Nesse sentido, é de fundamental importância a gente correlacionar a informação do Gênesis, como é o caso da descendência de Noé, com os patriarcas, para a gente entender, a gente poder correlacionar e ver como há um encaixe muito perfeito no que tange a dispersão linguística, a dispersão genética, as evidências arqueológicas, né? Por exemplo, Abraão, os teólogos e os historiadores têm como um ponto quase pacífico que ele existiu em algum momento próximo de 2000 anos antes de Cristo. Então, esse mapa no canto inferior esquerdo, ele é um mapa da região do Oriente Médio, por volta de 2000 anos antes de Cristo, e que descreve a jornada de Abraão pela região. Então, assim, sobrepondo informações, e por isso que o conhecimento sobre as tradições religiosas ele é abordado também ao longo do livro. E veja que o livro, a saga humana, ele não divide a história de acordo com a divisão tradicional, essa que a gente aprende na escola, que envolve pré-história, história, idade da pedra, idade dos metais. Não, por isso que a divisão da história na saga humana é feita por meio das eras, e não por essa classificação tradicional que a gente aprende na escola. Por que isso? Porque os povos antigos controlavam o tempo por meio das eras, e não por meio desses conceitos modernos que nós temos. Por isso que o livro aborda a divisão da história dentro desse contexto de passagem das eras, para a gente ter a mesma perspectiva que os povos antigos tinham sobre a passagem do tempo. Bom, e o leitor vai encontrar ainda, ao fim do livro, um apêndice. E esse apêndice traz informações de organogramas de distribuição linguística. E esses organogramas de distribuição linguística são muito importantes, porque como a gente fala muito sobre o surgimento das línguas, o desmembramento das línguas, a época que elas aconteceram, a forma que aconteceu, esses organogramas linguísticos aí vão ser muito úteis para o leitor que quiser ampliar um entendimento sobre a dispersão e a distribuição das línguas. Inclusive o indo-europeu, que hoje é uma língua falada por mais da metade da população da superfície do globo, ele é bem desmembrado, aí você tem um quadro bastante completo nesse sentido. E por fim, ainda nessa parte de apêndice, o leitor vai encontrar aí uma passada de pano geral sobre as religiões, né? Porque já que a gente fala tanto de religião, é importante também que o leitor tenha um pouco de noção sobre essas religiões. Né? Tanto as abraâmicas quanto as dármicas orientais, a religião persa, né? Então faz parte aí desse apêndice. Então é isso, pessoal. Esse é o livro, é uma leitura excepcional, não porque eu escrevi, mas é porque é um tipo de informação diferente. Você não encontra em lugar nenhum. Eu nunca vi nada parecido com isso. Por isso que eu me vi compelido a escrever sobre isso, fruto de um longo trabalho de pesquisa da minha parte, e que vale a pena demais ser lido por quem se interessa pelo tema. Então é isso aí, pessoal. Esse daí foi o meu livro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês venham a gostar do livro. E desde já, vou pedir para vocês deixar o like, deixar um comentário, curtir, compartilhar com os amigos. Tô gravando vídeo, que diabo é esse negócio das vasilhas? Vai lavar as vasilhas, você não vê que eu tô ocupado, não? Não tem outra coisa para fazer, eu tô aqui fazendo vídeo. O que foi, produção?
Também acho, tá na hora. Então é isso aí, pessoal. Tá na hora de acabar o vídeo. Eu agradeço vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu e até mais!